Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, Te adoramos. Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas. Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção. Santo Espírito, Te adoramos. Irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, querido amigo, querida amiga que também tem acompanhado essas transmissões virtuais que a Igreja Batista em Ceilândia Centro tem feito, a todos, a todas, damos as boas-vindas, saudações em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos cultos são sempre para glorificar a Ele, ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorificarmos ao Pai por meio do Filho, através do Espírito. Portanto, ao nosso Deus e Pai, a Jesus Cristo, Filho bendito, ao Espírito Santo, toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos relembrar o tema anual da nossa Convenção Batista Brasileira para esse ano de 2020, que é Celebrando a Glória do Reino de Deus. E a divisa diz assim: os reinos deste mundo, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, a parte B. Em comunicações de nossa igreja, nós falamos que estão sendo realizadas algumas atividades virtuais. Os cultos nós estamos gravando com participação dos irmãos, das irmãs, das crianças. Estamos reunindo todo esse material com muita dedicação, com muito carinho. O nosso grupo de multimídia tem se reunido e preparado e transmitido aos nossos irmãos, à nossa igreja e àqueles a quem também esse material chegar com todo carinho, o que tem sido preparado nos cultos do domingo pela manhã, domingo à tarde, à noite, nas quartas-feiras também, e também as aulas da Escola Bíblica Dominical. O Coral Adoração também tem se preparado, tem feito ensaios por meio de videoconferências. Alguns pequenos grupos também têm se valido de ferramentas de mídia para essas conversas, mas relembramos que as atividades no templo, elas estão suspensas. Falamos pela manhã, e aqui eu falo mais uma vez, que essas veiculações que temos feito de arquivos virtuais, elas não substituem o culto coletivo, o culto público, o culto congregacional, quando nós nos reunimos, quando nos vemos, quando falamos, quando cantamos juntos, quando celebramos a ceia do Senhor juntos. Aquele ali é o culto da igreja, é o culto realmente onde o corpo, a família, o corpo vivo de Cristo se reúne para adorá-lo no lugar onde se define, onde se estabeleceu. Nós definimos que o nosso local para estas reuniões é o templo da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ali na QNM 18, Conjunto B, lote 17. E você é nosso convidado para estar lá, você amigo, amiga, passando esse período aí de reclusão, de pandemia. Queremos ter a alegria de receber você nesses cultos, nessas reuniões que fazemos, onde sempre nós lemos a Bíblia, nós buscamos ao Senhor em oração, oramos uns com os outros, oramos uns pelos outros, cantamos, ouvimos inspirações musicais e proclamamos o nome do Senhor.
E dessa maneira entendemos ser uma igreja relevante, porque proclamamos a palavra, adoramos a Deus, oramos a Ele, temos comunhão, servimos uns aos outros, buscamos servir também a nossa comunidade. Queremos também dizer a todos, a todas que podem nos ajudar nas gravações dos cultos que temos feitos, desses arquivos virtuais, na transmissão também. Você pode enviar fotos, pode enviar algum momento em família, de oração, de culto, algum momento em que a família reunida está em um passatempo bíblico, em um jogo bíblico, em algum lazer. Então pode fazer a remessa disso e nós iremos encaixar ali em algum momento específico para também juntos nos alegrarmos com os irmãos e suas famílias. Para esse momento de reclusão, sempre estamos dizendo que devemos fazer as nossas devocionais diárias, os nossos cultos em família. O Davi Aires tem nos dado sempre, todos os dias, uma ordem para cultos em família. Davi Rodrigues tem diariamente também disponibilizado as devocionais Alegria Inabalável e mais outras disponibilidades que nos têm sido dadas ali no nosso grupo de WhatsApp. Confira que ali você vai poder então obter algumas coisas boas, edificantes, para remirmos esse tempo de confinamento, onde por conta do coronavírus, das precauções, evitando assim os contágios, nós estamos deixando de nos reunir, de nos congregar, de estarmos nos santos ajuntamentos que nós sempre gostamos de ter. E a saudade está só aumentando, Vamos pedir ao Senhor que permita que esse tempo passe rápido e que nós também retiremos desse período aprendizados, como, por exemplo, como é bom estarmos juntos em união, em adoração, em culto coletivo, em culto público ao nosso Deus e ao nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. A igreja continua recebendo as contribuições por meio de transferências eletrônicas, DOCs, TEDs, depósitos bancários. Se você tem alguma dificuldade e quer nos entregar também a sua contribuição financeira, pode, por favor, fazer contato conosco, comigo, aí pelo WhatsApp, e nós podemos também viabilizar um meio para fazermos o recolhimento da sua contribuição. Nosso alvo para alcançarmos 50 contribuintes financeiros para esse primeiro semestre de 2020 continua. Nós, no mês de janeiro, alcançamos 32, em fevereiro, 43, e agora, em março, voltamos para 34, Voltamos, regredimos. Quero incentivar você, irmão, irmã, a continuar com regularidade e fidelidade, participando da obra do Senhor, contribuindo com alegria. O Senhor ama, a palavra dele diz, o Senhor ama aquele que contribui, que doa, que se entrega na obra dele e o faz com alegria. Nós sempre dizemos que o amor é o que nos motiva a fazermos isso. Nenhum de nós entrega dízimo, oferta, entrega a sua contribuição financeira para de alguma maneira forçar Deus a fazer algo para nós. Não há barganhas, não há também qualquer tentativa de manipularmos Deus em relação a fazermos aquilo que queremos. Não, nós somos motivados pelo amor. Nós também não temos medo de que porque damos ou não damos, porque damos determinado valor, deixamos de dar outro valor, de alguma maneira, alguma maldição nos alcance. Não há medo, perfeito amor lança fora todo medo. Então, nossa motivação nas nossas contribuições mensais é o amor. A gratidão é a resposta que damos a Deus, porque Ele é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele cuida de nós, Ele tem nos abençoado, tem nos dado circunstâncias, recursos materiais, proteção, e nós respondemos a tudo isso com corações agradecidos. A fidelidade é o compromisso nosso. Não entregamos nossa contribuição financeira, mensal, para que Deus seja fiel conosco. Deus é sempre fiel. Nós é que somos infiéis. Mas mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, fidelidade para nós é um compromisso que temos de, com regularidade, mantermos as nossas contribuições financeiras. E a generosidade é a nossa alegria. Um coração aberto, um bolso aberto, um coração generoso, alegra o nosso coração na obra e no serviço do nosso Deus.
quero convidar você onde está. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e quero convidar você a um momento de oração individual. Considere a importância de avaliar a sua própria vida, de fazer uma análise de si mesmo, um autoexame da sua caminhada. O salmista ousou orar assim: sonda-me, ó Deus. Quero incentivar você também a orar assim, a dizer: sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, prova-me, ó Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando oramos assim, precisamos nos silenciar para que o Espírito Santo vasculhe até mesmo os lugares mais escuros, os quartos mais escuros, os recônditos mais escuros de nossos seres, de nossas almas, a fim de, com a lâmpada dele, iluminando esses lugares, nos trazer a compreensão de falhas ou de erros que tenhamos cometido e devamos pedir ao Senhor perdão e deles nos arrepender. Se enquanto você fazia silêncio, à sua mente vieram algumas lembranças de falhas, confesse ao Senhor o seu pecado. O pior pecado é o meu pecado. O pior pecado é o teu pecado. Arrependa-se dele. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos ao Senhor. Arrependamo-nos, pois, diante dele. Peçamos a Ele perdão, peçamos a Ele que venha com o bálsamo do perdão e restaure nossas vidas para prosseguirmos em nosso culto e adoração a Ele. Ainda com seus olhos fechados, convido você a contemplar a beleza do Senhor. A sua mente se encher das lembranças dos atributos desse Deus maravilhoso a quem estamos adorando, esse Deus triuno. Ele é uma eterna conexão, Ele é uma eterna unidade. Pai, Filho e Espírito Santo são um, e nós adoramos a esse Deus. Então contemple os atributos dele: onipresença, onisciência, onipotência, soberania, eternidade. O Senhor é excelso, bondoso, justo, misericordioso, santo, santo, Senhor dos exércitos. Quantos atributos dele podem vir à nossa mente e podemos agora em oração dizer: Pai, te adoro porque tu és. E ainda com seus olhos fechados, convido você a apresentar ao Senhor a tua gratidão. Como é bonito podermos voltar ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor. Quanta boa dádiva Deus nos tem dado. O dom perfeito da salvação em Jesus. Nós podemos dizer a Ele obrigado. Pelo alimento, o fôlego de vida, a força para o trabalho, os recursos advindos da aposentadoria, os proventos da aposentadoria, a proteção, os livramentos do Senhor. Alguns livramentos do Senhor eu e você sequer soubemos. E Ele impediu com a sua poderosa mão que o mal ou o maligno nos alcançassem. Podemos agradecer a Deus por Jesus, o Salvador bendito, e a salvação maravilhosa que Ele nos dá. Tão poderosa, tão segura, tão firme, de maneira que quando nas mãos dele estamos, e se nas mãos dele estamos, nada nem ninguém dali pode nos tirar. Ele mesmo disse: como bom pastor, as ovelhas ouvem a voz dele. Ele mesmo as conhece, dá a cada uma das suas ovelhas a vida eterna. Nunca perecerão, ninguém pode tomá-las das mãos dele. Você está nas mãos de Jesus, nada nem ninguém pode tirar você dali. Paulo disse: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, altura, profundidade, coisas desse tempo presente, coisas do tempo por vir, nenhuma criatura, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
derramado abundantemente pelo Espírito em nossos corações. Deus em Cristo disse que é por nós. Quem será contra nós? Agradeçamos a Deus por isto. Ainda nesse momento de oração, quero convidar você a lançar sobre o Senhor a tua ansiedade. Muitas pessoas têm estado preocupadas, extremamente preocupadas, com o período de reclusão. Algumas têm sofrido ameaças de desemprego, outras têm estado entristecidas, eventualmente porque veem seus familiares enfermos. Alguns têm chorado a partida de entes queridos. Lancemos sobre o Senhor as nossas ansiedades. O salmista disse palavras bonitas: clamarei ao Deus Altíssimo, aquele que por mim tudo executa. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Para Deus, eu e você valemos mais do que as lindas flores do campo, do que as aves dos céus, que o Senhor, Deus delas e deles cuida. Mas eu e você, para Ele, valemos mais, e Ele tem cuidado de nós. E nós podemos ir a Ele, podemos apresentar a Ele nossas lágrimas, nossas dores, nossas queixas, nossas tristezas. Deus não apenas vê o meu e o teu sofrimento, Ele sofre conosco. Esta comunhão que Ele tem conosco é também uma comunhão de sofrimento. Deus sabe, Deus sente, Deus vê, Deus sofre. Fale com Ele. Não há nada impossível para Ele. Deus, o nosso Deus, pode tudo que está dentro da boa, agradável e perfeita vontade dEle. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor está ouvindo as orações feitas nos diversos lugares aonde esta transmissão está chegando. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor atende segundo a tua vontade. Agradecemos, Senhor, porque mesmo que o Senhor não nos dê aquilo que queremos, a tua vontade para nós, ó Deus, será sempre o melhor, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Ó Pai, pedimos que o resultado dessas orações agora feitas nesse momento seja a tua doce paz, inundando corações e mentes e guardando-nos em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz. E que tu, ó Senhor, Deus de paz, seja sempre conosco. No nome de Jesus oramos agradecidos. Senhor Deus e Pai amado, neste momento nós te agradecemos pela vida das nossas crianças. Te pedimos sabedoria para que possamos conduzi-las no teu caminho, Pai, na melhor forma possível, que elas possam entender a tua palavra de forma clara e objetiva. Além disso, Senhor, eu te peço que o Senhor os livre de todo mal, de toda a enfermidade, Senhor, de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus. Que essas crianças elas possam ser canal de bênção em suas famílias, Pai. E que nenhum mal os atinja, Deus. Derrama teu Espírito Santo sobre elas, sobre as suas famílias, Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida. E te peço que o Senhor afaste esse vírus para que possamos ir até a tua casa, ó Pai. E também te peço que o Senhor abençoe todas as crianças do mundo, ó Pai. Que elas possam ter alegria e saúde, que elas possam ter o pão de cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos prosseguir nesse culto, adorando ao Senhor. Sem merecer.
Eis-me aqui, meus dias são teus, tudo que sou eu rendo a ti. Eis-me aqui, meus dias são teus, tudo que sou eu rendo a ti, Jesus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. É de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu pacto e sobre os que lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós todas as obras. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te ordem
É tão bom te sentir e andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizeste por mim, não esquecerei jamais.
Para a nossa meditação na Palavra de Deus, leio novamente o texto em continuidade às mensagens anteriores que temos apresentado nesses cultos de domingo à noite. É o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Ó Deus, pedimos a iluminação do teu Espírito no momento em que lemos a tua palavra. Que o Senhor mesmo aplique às nossas mentes e ao mais profundo do nosso ser os princípios eternos e imutáveis da bendita palavra do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos e nos dispomos. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga que tem acompanhado esta série de mensagens que temos feito com o tema geral Milagres de Jesus, eu aqui relembro que em mensagens anteriores nós meditamos em 2 propósitos específicos da realização deste milagre quando Jesus curou 10 leprosos. O primeiro propósito específico foi que ao curar aqueles 10 leprosos, Jesus desejou a glória do Deus triuno. O propósito da realização do milagre foi a glória do Pai através do Filho pelo Espírito Santo. E assim, Deus triuno recebe glória por se manifestar de maneira sobrenatural entre nós, seres humanos. Também pensamos como propósito específico que, ao realizar o milagre, Jesus o fez atendendo a um pedido de misericórdia. Aqueles homens disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E Jesus realizou o milagre mostrando que aquilo que para os seres humanos é impossível, para Deus é plenamente possível. Por meio do seu poder, da sua autoridade, do seu amor, Jesus manifestou misericórdia, purificando aqueles 10 homens da lepra, enfermidade que lhes abatia. Sempre então nós dizemos nesta série de mensagens que Deus nada faz sem um propósito. Deus tem sempre um propósito. Ele planeja, determina e executa segundo a sua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, tudo aquilo que ele deseja. Meditamos também em uma mensagem anterior sobre um propósito didático. E dissemos nessa série de mensagens que os propósitos didáticos são aqueles que vão para além da realização do milagre em si. Quando a gente lê o texto, a gente vê pela narrativa alguma palavra, algum aspecto que nos faz aprender com tudo aquilo que aconteceu. Para além da cura daqueles 10 leprosos, nós dissemos que também era propósito didático a narrativa do milagre e a realização dele feita por Jesus, nos mostrar que a dor e o sofrimento conseguem unir até mesmo aqueles que são pretensamente ou alegadamente diferentes. Aprendemos que nossas dores, nossos sofrimentos nos igualam a todos. Aprendemos que não apenas fisicamente nós somos iguais no que diz respeito aos problemas, às angústias e tristezas da vida. Aprendemos que todos somos iguais no que diz respeito à lepra do pecado, que é
contrariarmos a vontade de Deus, que cada um de nós quer viver sua própria vontade, seus próprios interesses. E essa é a chaga, a lepra do pecado, que nos iguala a todos. Todos pecaram, foi isso que vimos naquela mensagem anterior, relembramos, e estamos separados da glória de Deus. Deus olha do céu e não vê aqui na terra um justo sequer. Então, nós também, não obstante essa triste realidade do pecado, nós também aprendemos que o Senhor Jesus, Ele vem para transformar essa realidade. Que quando vamos a Ele e clamamos, Jesus, Salvador, Senhor, aquele que superintende as bênçãos de Deus, que administra as bênçãos de Deus, tem compaixão de nós. Jesus, então, por sua misericórdia, purifica-nos de todo pecado. Ele, com as suas palavras, com a sua presença, com o seu poder, com o seu sangue, ou seja, a sua pessoa, nos purifica de todo pecado e cura a nossa vida da chaga do pecado. Na mensagem de hoje, a minha proposta é que eu e você meditemos e consideremos um outro propósito didático da realização desse milagre. É que Lucas, em sua narrativa, nos mostrando a realização da cura daqueles 10 homens leprosos por Jesus, quer nos levar a uma compreensão, a um entendimento de que aqueles 10 leprosos nos ensinam sobre a fé, ou a cura daqueles 10 leprosos, nos ensinam sobre a fé como um instrumento, um meio, um veículo de salvação. Então, repito, o propósito didático sobre o qual queremos pensar é a narrativa e realização do milagre de cura daqueles 10 leprosos nos ensinam sobre a fé como instrumento, como meio de salvação. Muito importante notarmos que quando Jesus disse àquele ex-leproso que voltou pelo caminho para agradecer, Jesus disse para ele, a tua fé te salvou, era a mesma coisa de Jesus estar dizendo para aquele homem, eu te salvo mediante a tua fé em mim. O ensino importante aqui é, a fé não é um fim em si mesmo. Não é a fé que salva. Não é a fé na fé que salva. Quem salva é o Salvador Jesus. É Jesus que, mediante a fé que nós depositamos nele, nos salva. O ensino realmente é tão precioso que é por Paulo explicado claramente em Efésios, na carta dele aos Efésios, capítulo 2, verso 8, quando ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Desta forma, o contexto mais amplo das Escrituras, o contexto mais amplo da própria carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nos autoriza então a dizermos, a afirmarmos, Jesus salva pela graça mediante a fé depositada nele. Então, sendo o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Salvador, de maneira especial na pessoa bendita do Filho, que é Jesus, é a fé o importante instrumento, o importante meio, o importante veículo desta salvação do Salvador Jesus. Então agora nós voltamos ao texto de Lucas capítulo 17 e aqui fazemos a seguinte pergunta. Quais as características desta fé meio, desta fé veículo, desta fé instrumento de salvação? E o próprio texto nos dá as respostas. A primeira característica desta fé, meio, instrumento, veículo de salvação é a confiança. Quando ouviram a palavra de Jesus, que lhes disse, vão e mostrem-se ao sacerdote, aqueles homens creram. Isto é, mais do que acreditar, eles confiaram em Jesus e nas palavras de Jesus. Aprendemos com eles que não basta apenas acreditar, é preciso confiar em Jesus e somente nele confiar para a salvação. Esta é, pois, a primeira característica da fé como um meio de salvação. Outra característica da fé como um meio ou veículo de salvação é a obediência. Eles obedeceram a ordem de Jesus.
e de maneira assim interessante, curiosa. Eles contrariaram a lógica humana e até mesmo a lógica da lei. A lei dizia que só deveria comparecer ao sacerdote, na presença do sacerdote, aquele que, vendo-se curado da lepra, então procurasse o sacerdote. Só poderia comparecer quem se entendesse, se visse curado da lepra. E Jesus disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eles olharam e disseram, bom, ainda não estamos curados. Eles não estavam curados. Mas eles contrariaram a lógica da lei, a lógica humana. Todavia, eles acolheram a lógica divina. E a lógica divina se fundamentava basicamente no seguinte, foi Jesus quem mandou, isto nos basta. Eles então obedeceram a palavra de Jesus, mesmo não estando curados. E a cura aconteceu enquanto eles caminhavam. Isso nos ensina que a fé, ela não prescinde a razão. A fé não despreza a razão. A fé não é ilógica, não é irracional. Ela transpõe a razão, mas na razão se fundamenta. Aqueles homens tinham como fundamento a palavra de Jesus. Foi Jesus que lhes disse. A circunstância da pele, ele dizia o contrário. A lei dizia o contrário. A lógica humana dizia o contrário. Mas Jesus havia falado. Então eles obedeceram. Eis aí uma outra preciosa característica da fé como um meio de salvação. Outra marca desta fé, instrumento de salvação, é esta preciosa virtude da gratidão. Gratidão é a humildade de quem não se permite tomar da alegria da bênção alcançada a ponto de esquecer o abençoador. Vou repetir esta frase. Gratidão é a humildade de quem não se permite tomar da alegria da bênção alcançada a ponto de esquecer daquele abençoador, do abençoador. Os 9 ex-leprosos judeus estavam tão eufóricos com a cura que não se aperceberam da ingratidão de se esquecerem de agradecer a Jesus que os havia curado. Por vezes nós agimos como aqueles 9 ex-leprosos judeus, religiosos ou não, filhos, pais, mães, cônjuges. Por vezes agimos com ingratidão uns para com os outros. Agimos com ingratidão até mesmo para com Deus. Nós agimos dessa mesma maneira quando nós nos esquecemos de agradecer. Como se isso já fosse como que uma obrigação de Deus. Esquecemos às vezes de agradecer pelo alimento. Muitas vezes o fazemos até de maneira bem formal. Aquele faça mal ou faça bem, em nome de Jesus. Amém. Bem rapidinho. Esquecemos de agradecer pela família. Esquecemos de agradecer pelo trabalho. Esquecemos de agradecer pela saúde, pela cura, pela proteção, os livramentos do Senhor. Esquecemos de agradecer pela natureza, que ainda que a gente esteja castigando, ela ainda dá sinais de vida e as árvores continuam nos ajudando a respirar neste mundo. E esquecemos de agradecer pelos recursos das diversas naturezas que Deus nos dá. Esquecemos de agradecer o fôlego de vida. Esquecemos de agradecer a capacidade intelectual, cognitiva que Deus nos dá. Esquecemos de agradecer pelo tempo. Esquecemos de agradecer pelas pessoas mais do que pelas coisas ou pelas circunstâncias. Enfim, somos às vezes ingratos. E pior do que nos esquecer de agradecer é quando agimos ou vemos pessoas agirem com pensamentos autoconfiantes, estribados em si mesmos, nas suas próprias pretensas forças e capacidades. Pessoas com pensamentos autoconfiantes do tipo, eu quero, eu posso e eu vou ser feliz, de preferência aqui e agora. Ou ainda, eu não preciso mais, diante de tudo que já tenho, me submeter a mais ninguém. Eu consigo, eu faço, eu posso, eu realizo. São circunstâncias nas quais o eu sufoca toda e qualquer possibilidade de gratidão. Os 9 leprosos judeus haviam alcançado a bênção da cura. Eles estavam
tão felizes com a bênção que, sem qualquer peso de consciência, se tornaram indiferentes para com o abençoador Jesus. Não que Jesus necessitasse que aqueles homens lhe pagassem de alguma forma com gratidão. Até porque gratidão não é pagamento. Gratidão é justamente o contrário. É irmos diante daquele que algo de bom fez para nós, é irmos diante de Jesus e de Deus com as mãos vazias e falar, a gente até queria trazer alguma coisa em nossas mãos, mas nada podemos trazer. Como dar alguma coisa para aquele que tudo tem? Como fazer alguma coisa por aquele que já fez tudo e que por ter feito tudo disse está feito, está consumado? Certo é que aqueles 9 judeus leprosos, ex-leprosos, foram ingratos por olharem mais a bênção, ou por olharem a bênção como sendo um fim em si mesma, desprezando o abençoador. Todavia, contrariamente àqueles seus 9 ex-amigos de enfermidade, o ex-leproso samaritano voltou para agradecer. Diz o texto que ele voltou pelo caminho com o coração pleno de gratidão. A palavra do texto diz que em alta voz ele dava glórias a Deus. A palavra grega em megafonia. Ele voltava agradecendo, pleno de gratidão, voltando pelo caminho. Sua gratidão produziu até mesmo uma circunstância inusitada. Poucas vezes os evangelhos nos dizem que Jesus tenha ficado surpreso ou que alguma pessoa ou circunstância tenha causado admiração em Jesus. E essa é uma dessas vezes. Jesus, ao perguntar, não eram 9? Onde estão os outros? Só esse estrangeiro voltou. Jesus manifesta a admiração, no sentido de que era de se esperar que dos judeus viesse a gratidão. Dos 9 judeus viesse gratidão. Dos do lar, dos da casa, dos da família, brotasse esse sentimento natural da gratidão. Todavia, por vezes, a gratidão é essa virtude que surpreende, porque ausente naqueles em quem naturalmente deveria estar, se manifesta presente em um estrangeiro, de onde talvez não se esperasse esta preciosa virtude. Mais um ensino. A gratidão é a virtude da fé, instrumento de salvação, que mais exalta o Salvador do que se alegra com as bênçãos por ele ministradas. Se nos alegramos mais no que Deus faz do que em quem ele é, nós nos frustraremos quando ele não fizer aquilo que desejamos, ou quando não percebermos as obras que ele está fazendo. O júbilo da bênção alcançada e da salvação não pode ser maior do que a gratidão do nosso coração pelo nosso Salvador. Em nossos cultos, quando nós, em momentos de oração, de gratidão, oramos, eu sempre gosto de lembrar. Nesse culto lembrei e eu sempre gosto de lembrar. Irmãos, irmãs, agradeçamos a Deus pela salvação e pelo Salvador que é Jesus. Salvador perfeito. Ouvi em meus tempos de infância uma expressão que nunca esqueci. Único e suficiente Salvador, Jesus. Não deixemos que as circunstâncias à nossa volta, nem mesmo uma bênção, seja ela grande, inesperada ou pequena, retire de nós o nos prostrarmos em gratidão diante do nosso Salvador. Ainda que nós não vejamos Deus ou Jesus realizando algo, prostremo-nos diante dele e agradeçamos pela existência. Agradeçamos porque mesmo que nossos olhos humanos não vejam, ele está conosco, ele cuida de nós, ele nos abençoa, e porque para além do que nós podemos ver humanamente, Deus tem preparado coisas para aqueles que o amam. Pode ser que você que me ouve ainda não experimentou esta salvação de Jesus. Essa salvação dele se dá pela fé que nele depositamos. Da maneira como agora falamos. Com estas características.
a características de confiar, de obedecer e de agradecer. E eu quero dizer a você, faça isso. Creia, confie, obedeça e agradeça somente a Jesus. Ore, peça a Ele que venha ser o Senhor de sua vida. Saia do trono do seu viver. Tire o seu eu do trono do seu viver e clame e peça a Jesus para se assentar no centro do trono da sua vida, no centro da sua vida, no trono do seu viver e ali reinar de maneira poderosa, de maneira soberana. Meu convite e apelo a você é: retire o eu do trono e clame a Jesus para ali se assentar e reinar soberano como único e suficiente Salvador da tua vida. Exercite a tua fé em Jesus. Creia nele, confie nele, obedeça somente a ele e agradeça somente a ele. Que ele abençoe a mim e a você, assim entendermos e vivermos para a glória dele. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem nos permitido ver, ouvir, sentir e tomar parte. Agradecemos ao Senhor por tuas bênçãos. Oramos nesta hora, Senhor, clamando por aqueles que em nossa comunhão de igreja, de corpo, estão enlutados, conforta-lhes o coração. Oramos por aqueles que estão entristecidos, desanimados, frustrados, em processos de depressão. Traz, ó Deus, no profundo do coração destas pessoas a lembrança de que Tu és refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Com a alegria do Senhor, traz força, a fim de que estas pessoas se lembrem que Jesus, que o mundo venceu para nós, deseja vencer em nós e através de nós. Protege-nos, ó Deus, nesta semana, teu povo, tua família. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso país, guarda o mundo inteiro, trazendo saúde e a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo sejam conosco, irmãos, Igreja Batista em Ceilândia Centro, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, protegida, guardada por Ele, que sejamos fiéis testemunha dEle, também com quem venhamos a falar, e evitando, claro, falarmos de forma mais próxima, falarmos até virtualmente, propagando esse Evangelho. Possamos deixar o bom cheiro do Senhor Jesus Cristo nos ambientes e também até mesmo de maneira virtual, conforme falarmos com as pessoas, conforme com elas nos comunicarmos. Que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e